Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram. Não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro de Jó, capítulo 7, dos versículos 1 ao 4 e depois dos versículos 6 ao 7. Jó disse: Não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Seus dias não são como dias de um mercenário? Como um escravo suspira pela sombra, como um assalariado aguarda sua paga, assim tive por ganho meses de decepção, e couberam-me noites de sofrimento. Se me deito, penso: quando poderei levantar-me? E ao amanhecer espero novamente a tarde, e me encho de sofrimentos até o anoitecer. Meus dias correm mais rápido do que a lançadeira do tear, e se consomem sem esperança. Lembra-te de que minha vida é apenas um sopro, e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Salmo responsorial retirado do Salmo 146. Louvai a Deus, porque Ele é bom, e conforta os corações. Louvai ao Senhor Deus, porque Ele é bom. Cantai ao nosso Deus, porque é suave. Ele é digno de louvor, Ele o merece. O Senhor reconstruiu Jerusalém, e os dispersos de Israel juntou de novo. Ele conforta os corações despedaçados, Ele enfaixa suas feridas e as cura. Fixa o número de todas as estrelas, e chama cada uma por seu nome. É grande e onipotente o nosso Deus, seu saber não tem medida nem limites. O Senhor Deus é o amparo dos humildes, mas dobra até o chão os que são ímpios. Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Segunda leitura. A leitura de hoje é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, dos versículos 16 ao 19 e depois dos versículos 22 ao 23. Irmãos, pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória. É antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Mas como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Em que consiste então o meu salário? Em pregar o Evangelho oferecendo-o de graça, sem usar os direitos que o Evangelho me dá. Assim livre, em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os fracos, eu me fiz fraco, para ganhar os fracos. Com todos, eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho eu faço tudo, para ter parte nele. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 1, dos versículos 29 ao 39. Naquele tempo Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu, e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era.
De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Meditando a palavra de Deus. O evangelho que ouvimos hoje se divide em duas partes. Na primeira, dos versículos 29 ao 31, Jesus saiu da sinagoga, lugar público, e entrou em casa, espaço privado e íntimo. Conforme a maioria dos estudiosos, a casa no evangelho de Marcos ocupa um lugar de destaque, pois representa a igreja, o espaço sagrado da comunidade que se reúne em torno do mestre para ouvi-lo. Diferente da sinagoga, onde há oposição a Jesus, em casa ele é acolhido em seus ensinamentos e revelações a respeito do reino de Deus. Na intimidade da casa, Jesus curou a sogra de Pedro. Dois verbos são de extrema importância: levantar e servir. O verbo levantar, ergueiro, é o mesmo verbo empregado nos episódios de reerguimento da morte. Marcos capítulo 5, versículo 41, capítulo 9, dos versículos 26 ao 27 e capítulo 12, versículo 26. E na ressurreição de Jesus, Marcos capítulo 14, versículo 28 e capítulo 16, versículo 7. O verbo servir, diaconel, é o mesmo utilizado para se referir à missão de Jesus quanto à sua entrega na cruz como serviço redentor da humanidade. Marcos capítulo 10, versículo 45. Missão e serviço que os discípulos e as discípulas deverão assumir após a Páscoa de Jesus. Marcos capítulo 15, versículo 41. Assim, o reerguimento da sogra de Pedro, que no interior da comunidade pôs-se a servir, prefigura o serviço doação e a ressurreição de Jesus, bem como a missão de toda a igreja: levantar-se de toda a paralisia e servir sem medida a todos. A segunda parte, dos versículos 32 a 39, funciona como um sumário da atividade messiânica terapêutica de Jesus. Jesus, em seu servir generoso, curou muitas pessoas e expulsou muitos demônios, entre aqueles que foram levados a ele. A cidade inteira, reunida em frente da casa. Todos estão te procurando e andava por toda a Galiléia são expressões que podem significar a universalidade da ação messiânica do Cristo, enquanto missão pedagógica, pregava e ensinava, e terapêutica, curava e expulsava demônios, em favor da comunidade, tanto espiritual quanto fisicamente. Deus te abençoe e te proteja. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo, curta, comente com o seu amém. Coraça de São Patrício. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo, graças ao seu batismo, com a força de sua crucificação e morte, com a força de sua ressurreição e ascensão, com a força de seu retorno no dia do juízo. Hoje me levanto com a força do amor do querubim, obediente aos anjos, a serviço dos arcanjos, na esperança da ressurreição, para encontrar consolo com as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores, a inocência das santas virgens, os feitos dos homens de bem. Hoje me levanto com a força dos céus, a luz do sol, o brilho da lua, o esplendor do fogo, a velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares, a permanência da terra, a firmeza da rocha. Hoje me levanto com a força de Deus que me guia, sua grandeza que me apoia, sua sabedoria que me guia, seu olho que me cuida, seu ouvido que me escuta, sua palavra que me fala, sua mão que me defende, seu caminho para segui-lo, seu escudo para proteger-me, sua Eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio, da tentação dos vícios, daqueles que me desejam ao mal, longe ou perto, só ou acompanhado. Invoco hoje estes poderes para que se levantem entre mim e esses males, contra todos os cruéis e infames poderes que desejam mal para o meu corpo, contra as invocações dos falsos profetas,
contra as nefastas leis da pagania, contra as falsas leis da heresia, contra as artes da idolatria, contra os feitiços das bruxas, quiromantes e feiticeiros, contra todo conhecimento que corrompe o corpo e a alma. Cristo, que me proteja hoje contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, contra ser ferido, para que assim venha a mim abundante consolo. Cristo comigo, Cristo em minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de cada homem que pensa em mim, Cristo na boca de cada homem que fala de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Amém.